Agora eu vou explicar rapidamente essa parte da atividade elétrica das células miocárdicas. Primeiramente, saibam que na realidade elas possuem atividades elétricas diferentes até de acordo com a localização. Por exemplo, a atividade de uma célula miocárdica atrial com certeza é diferente da atividade de uma célula miocárdica ventricular. Só que aí nos livros saibam que algo que é padronizado para essa parte do conteúdo é considerar como se toda célula miocárdica tivesse a mesma atividade elétrica, sabe? Mas é algo didático, tenham isso em mente. Aí, basicamente, sobre isso é o seguinte, primeiro eu quero destacar que isso aqui não é uma maneira diferente de representar o ECG, não. Saibam disso, não é exatamente o ECG isso aqui não. Isso aqui é a atividade elétrica de uma célula miocárdica. Lembrem disso, muito bem. Aí, basicamente, é o seguinte. Primeiro, tem lá a fase de repouso, tal, repouso entre aspas, no caso, porque lembrem que a bomba de potássio é ativa lá, contribuindo para manter a célula polarizada, tal. Só que aí depois, né, vai ter a fase S, né, por meio da abertura dos canais de sódio, ó, porque eles se abrem para que o sódio entre na célula, né? Porque lembra, o sódio tem aquela função lá de condução, né? Transmissão do impulso nervoso e tal. Então ele vai entrar na célula miocárdica e por isso que ele vai levar o potencial para um potencial positivo, porque você está colocando cargas positivas na célula miocárdica. Então isso aqui é, né, a fase S, é a fase de despolarização da célula. Já a fase 1 aqui, ela é uma fase em que já começa a fechar canais de sódio e abrir canais de potássio. Dessa maneira, se você fecha os canais de sódio, né, que estavam deixando positivo, e abre os de potássio para sair cargas positivas, então vai ficar mais negativo, por isso que vai descer aqui. Porque esses canais de potássio são para já iniciar a repolarização. Só que aí vai ter essa fase 2, ó, por meio da abertura agora de canais de cálcio. Porque o cálcio é importante para a contração muscular, mas tem outra finalidade também, essa fase aqui, que é a fase de platô. Ela serve para que a repolarização não seja rápida demais, para que as células miocárdicas se contraiam em ritmo. Aí por isso que isso é tão importante também. Acontecer dessa maneira. Aí depois disso vai ter o fechamento desses canais de cálcio e os canais de potássio continuam abertos, ó, tirando carga positiva. E agora que esses aqui estão fechados também, então, agora vai se acumular muita carga negativa e agora o potencial vai cair, ó. Ele cai agora. E aí quando ele chegar, né, a menos 90 milivolts, já vai ocorrer por aqui, né, o fechamento desses canais de potássio para voltar novamente para a fase de repouso. Aí, basicamente, só para essa parte é o seguinte. Ela é uma parte meio complicada, ela dá nós, com certeza. Provavelmente essa parte só seria abordada caso a gente pensasse em usar fármacos antiarrítmicos com o objetivo de influenciar sobre essa curva de um modo mais específico. Por exemplo, quando a gente pensa na fase 0, que é a fase de despolarização, se caísse na prova, por exemplo, alguma questão assim, qual é um fármaco que pode atuar na fase S do potencial de ação de uma célula miocárdica? Os bloqueadores de canais de sódio, porque não são eles que estão abertos nessa fase 0. Aí, se a pergunta fosse, por exemplo, sobre esta fase 2, aí seriam os bloqueadores de canais de cálcio. Se fosse sobre a fase 3, seriam os bloqueadores de canais de potássio e fase 4, os beta-bloqueadores. Basicamente é isso mesmo.